Hello, hello, Touro! Sejam muito bem-vindos ao Só em Touro. Eu sou a Thalita e hoje eu vou fazer uma leitura diferente, tá? Que não estou acostumada a fazer. Peguei aquele meu livrinho lá das leituras diferentes e hoje nós vamos fazer uma leitura. A leitura é sobre qual a razão de um membro da família sempre causar problema? Então vamos lá, respira bem fundo e vai pensando naquele familiar, esse mesmo, esse primeiro que vem aí na sua cabeça. Nós vamos descobrir porque que essa pessoa, ô Toro, e se for você, né? Vai que é você. Se todo mundo da sua família fala que é você que causou problema, essa leitura também é pra você. Vamos descobrir o que essa pessoa, né? Por que ela sempre causa uma situação desconfortável. Então, primeiramente, eu vou pedir o seu like como energia de troca. Você que não é inscrito, se chegou aqui pela primeira vez, esse canal aqui é pra Touro. Tem outros tipos de vídeo, tem tiragem praticamente todos os dias aqui. Leitura do amor, leitura do mês, horóscopo diário. E aí, de vez em quando eu trago aí outros tipos de leitura também, como essa que você chegou aqui. Caso você deseja uma leitura particular na sua energia, os links e maiores informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora vamos para o que interessa. Primeiro vamos tirar uma energia com esse oráculo, mas vai pegar um outro aqui primeiro. Pera aí. Primeiramente vamos pegar este oráculo para a gente ver uma energia aqui referente a esta leitura, né? Vamos ver aqui o que acontece entre você e essa pessoa de sua família primeiro, antes da gente ver as ações dela. Energia aí regente, vamos ver. Mintacan, saudades de casa, pertencimento, os trabalhadores da luz originários, né? Se a gente tá falando de pertencimento, significa aí que você já realmente tem um respaldo com essa pessoa. Deve ser aquela pessoa ou que você fica julgando, ou a pessoa te julga, né? As críticas, um critica o outro. E aqui tem uma saudade de casa. Sabe aquele tipo, a energia é como se fosse assim, vocês brigam, mas não conseguem viver sem um outro, mas daí também não sabe, parece relacionamento isso, né? Aí, quando tão longe, sente saudade e vice-versa, né? Daí entra aquelas picuinhas, enfim, vamos ver o que mais que tem aqui pra Touro. Já que é trabalhador de luz, né? Qual que é a missão de um trabalhador de luz? Aqui, Touro, pode ser tanto você quanto essa outra pessoa, né? Vai que ela que é a ovelha negra da família, né? Como dizem. Geralmente, o trabalhador de luz, quando tá dentro de uma família, alguma coisa assim, que ela vem para romper as limitações daquela família, né? Daquela base familiar, daquele, não é ciclo, mas daquela egrégora, né? Geralmente vai ser a pessoa que primeiro vai causar um tumulto, né? Uma confusão. Vamos ver o que mais. Saiba pedir e aceitar ajuda, tenha humildade suficiente, significa que alguém aqui já tem um ego acima, né? Suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Então aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que se comporta de uma forma que ela se acha, ou que parece se achar, tem um certo ego, né, se acha maior que os outros, é aquela pessoa que sempre quer ter razão, mas meio parecido com a energia de Touro, né? Pessoa que meio que quer ter razão, ela quer dar opinião, ou a família inteira chega num consenso, essa pessoa é a única diferentona, que não concorda. Vamos ver a primeira carta aqui. Qual pessoa, nome, aí você pensou já na pessoa, né? Sofreu algum trauma ou revés recentemente? Vamos ver. É tal pessoa, não é qual. Tal pessoa sofreu um trauma ou um revés recentemente? Vamos ver. Essa pessoa sofreu algum trauma? Essa pessoa que todo pensou? Solitude. Ó, aqui tá falando da pessoa, né, se sentir maior, enfim, se sentir solitária, né, obsessiva. O que acontece? Essa pessoa, ela age assim porque ela se sente... Eu tô quase me identificando aqui com essa leitura. Porque por um bom tempo, na minha adolescência, eu me sentia excluída, eu não me sentia pertencente. Eu escutei muitas coisas, até por conta da mediunidade, que na minha infância e adolescência era muito forte e eu não entendia como eu cresci num lar, né? Quer dizer, o meu lar não era religioso, mas me levaram para a igreja na época, né? Enfim, depois já contei a história aqui para vocês, que eu acabei virando ovelha da Igreja Universal. Então, assim, na minha casa, né, e o que eu via, eu sempre vi manifestações espirituais. E
às vezes eu falava coisas que eu tava enxergando além e as pessoas me chamavam de mentirosa. Só que depois tudo aquilo que eu falava se concretizava, era comprovado. Não é que se concretizava, na verdade já estava concreto, mas vinha a luz daquilo, né? Então eu era muito julgada, né? E às vezes na minha família, o que acontece, né? Família com muita mulher, tinha muita fofoca. E eu olhava aquilo, né? Eu não vou citar nomes aqui, né? Porque fica feia. Minha família, isso já tá bem resolvido depois de tanta constelação familiar. Mas não posso negar, tinha muita fofoca na minha família. Aquele familiar leva e traz, sabe? Que vai na casa de um no almoço, depois vai na casa do outro. Um vai no sábado, aí no outro vai no domingo e leva fofoca, fala mal e ainda diz que foi o outro que falou. Era tipo isso. E eu vendo aquilo, eu chegava na lata. Eu nunca tive muitas papas na língua. Dá pra perceber, né, gente? Por isso que eu escolhi ser terapeuta, né? E mesmo sendo terapeuta, vocês sabem que eu falo a verdade ali com muito carinho, mas sempre dou uma chapuletada. E só que naquela época eu era um pouco mais reativa. Então, assim, eu vendo aquilo, eu falava, pô, por que você tá fazendo isso? Eu trazia esse questionamento com uma certa cobrança e um senso de justiça, tal justiceira. E aí eu era julgada por isso. Pensa assim, é como se o meu núcleo ali familiar quisesse continuar na cegueira. E eu trazendo aquela luz ou fazendo esse questionamento que fazia obrigatoriamente essas pessoas pensarem e olhar para a verdade, elas não queriam olhar. Então eu gerava mais caos e confusão porque eles se resolviam entre si e continuava a mesma coisa. Entendeu? Então não adiantava nada. Eu me sentia um peixinho fora d'água. E aqui essa pessoa se sente assim. Ela quer pertencer, só que como ela não consegue pertencer porque ela automaticamente, né, tá numa busca aí de expansão, de iluminação da jornada dela, ela age de uma forma ali com a família que ela não consegue conversar, porque talvez os familiares não estejam abertos a compreender. Então, Touro, se essa leitura tá chegando aqui até você e você sabe que tem um familiar assim, e talvez você esteja julgando aí agora, nesse momento, até parece que aquela pessoa lá é um trabalhador da luz. Pois bem, a mesma coisa que eu vou dizer pra você, até parece que então você é um trabalhador da luz se você não quer abrir mão do seu julgamento. Você entende? É mais ou menos por aí, tá? Então aqui, começa a olhar com mais empatia pra essa pessoa que você pensou, porque ela tá passando por uma fase de transição pra expandir aqui, se já... Eu acredito que ainda não expandiu, porque a questão é, ela tá passando pela fase, né? Qual é o trauma, né, que ela passou, o revés recentemente? Ela se sente sozinha, a solitude. Talvez ela tenha tido comportamentos que a fez a se afastar de todo mundo porque ela precisa desse momento eremita, né? Só que talvez ela ainda esteja no ego, então ela vai precisar ganhar consciência para ir para a essência, mudar, né, a visão dela, tá? Vamos ver, a próxima pergunta é: o que desencadeia tal situação e conflito? O que desencadeia tal situação e conflito? É um trabalhador da luz ou não é? É carta do diabo, só que aqui vem como condicionamento. Essa pessoa é um leão e se vê preso no meio das ovelhas. Eu não vou repetir porque foi bem aquilo que eu falei pra vocês. Igual eu dei o exemplo da minha família. A família não queria olhar para aquilo naquele momento. Então, eu era um incômodo ali no meio. Só que essa pessoa aqui, esse leão, quer pertencer no meio das ovelhas, mas essa pessoa aqui na sua família, talvez ela nasceu para ser o primeiro espiritualizado da família, ou nasceu para ser o primeiro milionário, milionária, a primeira pessoa que vai quebrar karmas tóxicos de relacionamentos, ou a primeira pessoa que decidiu que não vai seguir o padrãozinho família e que vai pro mundo, que vai ser um viajante, eu não sei. Mas essa pessoa veio para quebrar isso, só que o que desencadeia isso? Ela se sente presa numa família que ela não se sente pertencente, porque a alma dela tá chamando ela para fora. Ela é um leão, entendeu? Só que talvez ela esteja se impondo no lugar errado. Talvez a energia dela tenha um pouco de leão, Áries, assim, fogo, e que tá pedindo o impulso que ela seja líder na vida, vai empreender, abrir o próprio negócio, liderar pessoas, não sei, aparecer, né? Criar alguma coisa grandiosa onde ela se sinta no poder. Só que ela tá tentando fazer isso na família, ela tá ainda num nível de consciência que ela tá tentando convencer a família a mudar. E eu passei por isso também, né? Eu passei por isso, e passei por muitos anos depois que ficou só eu e minha mãe, até quando tava minha irmã morando junto, tentar mudar a cabeça delas para entender o que eu tava entendendo. Só que os meus comportamentos, adivinha, eu estudava muito sobre esses assuntos, foi antes de eu ser terapeuta, né? E depois no primeiro ano que eu já tava atendendo.
os meus comportamentos eram totalmente incongruentes com o que eu pregava para elas. Então, assim, a mudança só veio quando os meus comportamentos ficaram congruentes com aquilo que eu falava. Aí passou, porque o meu ponto de vista também mudou a respeito. E aí acabou, brigas, picuinha. Claro que toda a família se desentende uma vez ou outra, mas era recorrente, era praticamente todos os dias, assim, da gente ficar sem se falar por um tempão, né? Era uma coisa que não era saudável. Então aqui, dá uma olhadinha aqui para essa pessoa com mais amor, com mais empatia. O próximo, alguém da família pode ajudar nessa questão? Alguém da família pode ajudar nessa questão? Não. Temos aqui o caminho de infinitas possibilidades, mas é um processo da pessoa, tá? É a jornada da pessoa, tem muitas mágoas. O que ajudaria aqui, tá? Como é um 2 de bastos, e a gente tá falando assim, né, de um processo que é um amparo, mas é muito sobre a pessoa, porque tá falando de uma atitude pessoal aqui com esse 3 de espadas. A família não é uma pessoa específica. O que poderia ajudar? Ter compreensão disso, né? Essa pessoa, ou ela se afastar para se curar, ela tem que fazer esse movimento, ela tem que tomar essa decisão, ou a família e essa pessoa, ambos têm que ganhar a consciência de compaixão, de se perdoar, pedir uma desculpa, começar a mudar os comportamentos, tá? Quem magoou, eu não acredito aqui que teve alguém que magoou essa pessoa ela tem ações que estão levando ela de uma forma na dor, né, para a evolução dela, ponto, tá? Mas aqui é um pedido de desculpa, às vezes, né, se digamos que foi você, né, que brigou com essa pessoa, às vezes se aproximar, tentar entender, ouvir a pessoa, não ficar julgando e pôr o seu ponto de vista, né, porque nesse momento, geralmente as pessoas, trabalhadores de luz que vêm na família, eles se sentem incompreendidos, né, os índigos, ou enfim, as sementes estelares, apesar que a semente estelar, a galerinha que tá nascendo, nova, que é mais recente, ele já vem com uma consciência bem mais expandida, né? Até porque a gente já não tem mais um dos véis, e segundo, né, alguns estudiosos da espiritualidade e aí canalizadores, o umbral já foi limpo. Então, essas pessoas não sofrem mais tanta, como, né, os outros sofriam antes, de influência energética, né, espirituais, enfim, de outros planos energéticos, né, de outras dimensões. Então, essa pessoa aqui, para a cura dela, no caso, seria realmente o perdão aqui, a desculpa, enfim, seria mais ou menos isso, tá? Mas é um processo de autocura da pessoa. É que ela ainda tá um pouquinho empacada nisso. Ela já tá conseguindo ver. Ela tá bem no processo, sabe? A pessoa que ela tá, ou tá passando por alguma catarse, ou ela tá começando a ganhar consciência, tá? Necessita de auxílio médico ou psicológico? Necessita de auxílio médico ou psicológico? Talvez aqui, ó, a culpa. Na verdade, não. Ela conseguiria enxergar sozinha porque ela é um ser de luz, um trabalhador da luz, ela conseguiria, tá? Se ela não é esforçar, mas se ela sair desse véu de ilusão, porque é um 8 de espadas. E o 8 de espadas, ele fala da gente estar preso a questões mentais mesmo. Aqui eu diria que sim, talvez uma psicoterapia, aí depende, né, do que seria. Vamos ver. Dá mais uma. Porque aqui ela precisa de alguém que converse com ela na mesma língua, alguém que ou já passou pelo processo, né, de pelo menos uma noite escura da alma, mas alguém que consiga conversar com ela, não num nível técnico de psicologia, né, por exemplo, um psicólogo que também é espiritualista conseguiria ajudar melhor essa pessoa, você entendeu? Dá mais uma aqui. Ó, alguém que conduza ela a olhar para dentro e entender essas vozes. Talvez ela se sinta perdida, uma pessoa que às vezes parece meio bipolar ou meio esquizofrênica, algo nesse sentido, ou carrega muita culpa, porque assim, ela ouve, sabe essas vozes aqui, é como se a família ficasse, porque o problema é você, porque você quer dizer que o julgamento, assim, essa pessoa, a centelha dela divina enxerga o mundo de outra forma. Só que o mental dela tá tão atordoado pela insatisfação das coisas que ela não vê mudança e parece que é sempre a mesma coisa, né? Algo precisa mudar. Me dá um conselho aqui já para ajudar essa pessoa. Me dá um conselho aqui. Como que ajuda pra ela sair de tudo isso? 9 de copas. Ela é o processo dela, gente. Ó, a Eremi tem o 9 de copas, é um ano 9, talvez nesse próprio ano ela se encontre. Ela precisa sair dessa tal procrastinação para ela encontrar o quê? O que falta nela. Ela tem que parar de buscar o pertencimento da família ou mudar a família e ela tem que achar o lugar dela no mundo.
entende? Por exemplo, vou pegar o meu próprio exemplo, né? Quando eu comecei como terapeuta. Porque eu parei de querer forçar as pessoas à minha volta a entender o que eu entendia, e aí eu virei terapeuta nesse caso, né? Fui trabalhar com isso. Mas no começo da terapia, eu tinha síndrome, no começo não, foi uns 2 anos ainda, com síndrome da salvadora. Eu queria salvar as pessoas e na minha ilusão, achava que eu tinha o poder de curar as pessoas. Só que isso é um engano, né? Cada um de nós se cura. Os terapeutas, enfim, ou os facilitadores de alguma forma, né? Eles são conduzentes, como uma seta. Eles ajudam a pessoa a expandir a consciência para o processo de cura. Igual Jesus falava, né? A tua fé te salvou, né? Vá a mulher lá, lembra da mulher do manto lá? Do fluxo de sangue, que ela tocou e Jesus fala, de mim saiu virtude, né? Quem és tu? Vai em paz, mulher, que a tua fé só te curou. Então, nós nos curamos, ninguém nos cura, mas através de nós. Por exemplo, chega no meu campo uma pessoa doente, no livro do Joe Vitale, se eu não me engano, acho que é isso, né? Que ele, não tenho certeza, acho que foi o Joe Vitale que se curou, ou foi o Joe Dispenza. Foi um dos dois, ou é o Joe Vitale, quem souber escreve aqui, ou é o Joe Vitale ou o Joe Dispenza, que ele se curou, ele tinha fraturado alguma coisa na coluna, alguma coisa assim, e ele fez processo de meditação, enfim, ele acreditava que o corpo dele podia se regenerar e ele se curou. Então, assim, essa pessoa aqui, ela precisa descobrir isso nela, né? Que é o processo dela se preencher, dela se curar. E sair, talvez, do engano, né? De curar outras pessoas, ou desse engano mesmo, né? Só que talvez ela passe por esse processo, né? Uma escadinha, um degrau. A gente vai ganhando expansão de consciência, entendendo como que funciona a jornada, e depois vai vendo, né? Que do pó viemos, para o pó voltaremos, mais ou menos por aí. Essa pessoa precisa achar o lugar dela no mundo. Vamos lá. O que o karma tem a ver com isso? O que o karma tem a ver com isso? Vamos ver, né? Primeira, eu vou trazer outra pergunta. Tem karma? Nossa, ela é um trabalhador de luz, obviamente deve ter, né? Tem karma? Equilibrar o yin yang, carta da temperança. Cura, né? Mas é que apaziguar alguma situação, entrar em harmonia. O que o karma tem a ver com isso, então? O que o karma tem a ver com isso, por favor? O que o karma... Coragem. Eu amo essa carta, né? Porque ela fala da semente que precisa nascer. E a semente tem que fazer uma escolha. Ou ela fica semente porque ela tá com medo e ela tem aquela casca protetora enquanto para os outros pisarem em cima dela e ela não ser destruída. Ou ela se permite entrar na terra, né? Passar por todo o processo de nascimento, renascimento aqui, e ter coragem de ser a luz. Então é trazer o equilíbrio, ó, e a totalidade. Ela tem que fazer uma escolha. Igual Jesus fala, né? Não é Jesus, Deus fala para Abraão, leste lerrar, saia da tua terra, saia da tua parentela, né? Saia de dentro para fora. Então aqui é uma pessoa que tem que fazer uma escolha e ela ser luz em essência e também enxergar aqui, porque é um 5 de paus. O 5 de paus também fala de equipes, né? Um trabalho em equipe. Então, dos dois, ela vai ter que se afastar, que ela já está no processo de eremita, ela precisa se afastar, ganhar consciência, passar pelo processo dela de iluminação, para daí ela entender como é o trabalho em equipe, né? Para aceitar a diferença um dos outros, entender que talvez muitos dos familiares tenham níveis de consciência diferentes, entender que essas pessoas têm os machucados e traumas de si, que eles estão agindo e reagindo pelo inconsciente, né? Enfim. E o que a família pode fazer agora? Qual o conselho? O que a família pode fazer agora? Florescer, expandir, rainha de ouros, acolhimento, sabe? Ganhar maturidade, né? A rainha de ouros, ela é madura. Ela é madura, ela tem aqui, né? Ela veio como florescer. Então é ser próspera em abundância, no amor, no acolhimento, em abrir, expandir a visão também, né? Dar auxílio ao próximo. E como que a família vai fazer isso, né? Aqui acabou as perguntas, tá? Terminou, mas eu vou fazer mais uma pergunta, né? Que se a família tá com baixa consciência, obviamente, como que vai poder ajudar, né? Como que a família, então, vai fazer isso?
dando um voto de confiança para essa pessoa, e é um cavaleiro de copas. Além de dar um voto de confiança, eu não sei, talvez essa pessoa que fale coisas, talvez seja um canalizador aqui, né? Porque a gente tá falando de um trabalhador de luz. Talvez seja uma pessoa que tá manifestando a mediunidade, todo mundo acha que essa pessoa é doida. Dar um voto de confiança e agir com mais amor com essa pessoa, sabe? Escutar. Aqui tá faltando empatia, acolhimento mesmo. Parar de julgar e começar a entender o processo do outro, tá? Para finalizar esta leitura, vamos ver. Sei que lições profundas se apresentaram, e com elas tarefas desafiadoras que o fizeram pensar em desistir de tudo. Observa também se essa pessoa já não manifestou depressão, tá? Porque pode ser um dos sintomas, né? Você chegou a duvidar da sua capacidade de seguir em frente, mas nesse momento foi capaz de sentir o sopro divino sobre sua vida. Talvez passou por alguma situação de quase morte dessa pessoa, algum acidente, algum trauma, né, físico nesse sentido. Também pode ser algum relacionamentos que terminaram de forma bem dolorida, né, nunca foram apaziguados e essa pessoa estava buscando na família ser entendida, e daí os familiares só atacavam falando: a culpa é sua, por que foi ficar com fulano, por que não sei o que, a gente já te avisava. Isso não vai ajudar alguém, né? Saiba que existe um mundo espiritual pleno de amor que cuida de cada fase da sua jornada. Lembre-se sempre de que você está sob a luz da proteção divina. Receba todas as bênçãos que estão chegando à sua vida. Você merece. Ó, de verdade, tá? Essa mensagem é para a pessoa, né? Se você sente aí no seu coração e você sabe quem é o seu familiar, manda esse vídeo para essa pessoa. Manda, para ela se entender melhor, ele, ela se entender melhor. Tá bom? Um beijo e eu vejo vocês em breve.